Gente, abre comigo sua Bíblia no segundo livro, na segunda carta do apóstolo Paulo ao seu filho amado chamado Timóteo. Então chamamos e conhecemos como 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 7 e verso de número 8. Aleluia! Abriu a Bíblia, olha para mim por um instante. Esse texto se situa como os últimos escritos do apóstolo Paulo. É sua carta de despedida. Ele sabe que não lhe resta muito mais tempo na terra. Ele sabe que é o fim da carreira. E ele sabe que agora sua próxima etapa é o céu. E quando esse homem vai encarando o fim, ele sabe que sua condenação é breve, a execução de sua pena já bate a porta. Ele começa a escrever suas últimas linhas. E por último ele diz o que está aí no verso de número 7 e 8, que eu quero dividir com você. E eu queria que você gravasse isso. A Bíblia diz assim, vamos ler juntos todos? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Vamos ler de novo todo mundo? Vamos lá? Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Olha o verso 8 que ele diz: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Diga, o meu final é recebendo uma coroa. O último capítulo da tua história não será de humilhação. O último capítulo da sua história não será de fracasso. O último capítulo da sua história não será de vergonha. Você pode estar combatendo um combate, você pode estar correndo uma corrida, mas você pode estar guardando a sua fé, mas no final, você vai ser coroado. O último capítulo não é uma tragédia. Levante a mão e diga, minha história termina bem. A nossa história termina com vitória, a nossa história termina com honra, a nossa história termina com bênção, a nossa história termina por cima. Então não se deixa abater pelo momento que você está vivendo, porque o seu final será glorioso. Os primeiros dias podem parecer difíceis, alguns dias no meio do caminho podem não ser tão ensolarados, mas o teu final será uma coroa. Deus vai te coroar como vitorioso e como vencedor. Eu não sei se isso anima você, mas eu fico muito animado em saber que eu não termino perdendo, eu não termino por baixo, eu não termino derrotado, eu não termino na vergonha, eu termino em honra. E não precisa ser um Paulo não, porque ele disse assim, para mim e para quem crê. Então olha para alguém e diga, no fim, tudo acaba bem. Diga comigo, um espírito vitorioso. De novo mais forte, um espírito vitorioso. A pessoa que tem um espírito vitorioso, ouça o que eu vou dizer, a pessoa que tem um espírito vitorioso, até quando ele passa por derrotas momentâneas, o espírito vitorioso levanta ele para superar. E é muito triste para mim, porque eu percebo que ainda, a maioria dos crentes, ou muitos crentes, não possuem ou não se movem baseados num espírito vitorioso. Porque não entenderam o seu final. Tudo é difícil. Estava lendo hoje, meu irmão, a gente ama servir a Deus, mas, sempre o inimigo se levanta, sempre o inimigo vem, porque a vida não é fácil não, é sempre luta, sempre isso. Irmão, eu tenho tanta luta quanto qualquer um desses que
falam ou sempre confessam assim: só que eu recebi e entendi que em mim habita um espírito vitorioso, e quem tem espírito vitorioso, até quando passa uma momentânea derrota, tem poder, tem energia, tem alegria, tem vitória. E aí você fala assim: puxa, mas como é que vai ser? Puxa, parece que não tem problema para pagar a conta, parece que não tem problema para cuidar da família. Tem, meu irmão, mas sabe o que acontece? Tem um espírito vitorioso que já me mostrou o final, e eu sei que no final termino com uma coroa na cabeça. Não tem como acabar mal para mim. Então, se hoje não foi fácil, amanhã eu vou levantar com coragem, porque eu sei que o meu fim não é esse, o meu fim não é assim. Dentro de mim há um espírito de vitória, e está na hora de você começar a mudar isso, e assimilar em você um espírito vencedor, vitorioso, um espírito de confiança que está em você. E eu queria fazer uma descrição aqui hoje de um caminho, o caminho dos escolhidos de Deus. Se você quiser tomar nota, anota. Se você depois, mais tarde, eu vou colocar isso aqui lá no meu Telegram, se você quiser nos acompanhar. Veja bem, Deus tem os seus escolhidos, e aos seus escolhidos Ele faz uma chamada. Então eu quero falar da chamada à coroação, do momento em que eu sou chamado, ao momento em que eu recebo a minha coroa. A primeira coisa que eu quero falar sobre você é sobre o chamado. Deus sabia quem você era quando te chamou. Deus conhecia todas as suas falhas e todas as suas limitações quando Ele te chamou. Quando Deus te chamou, Deus não te chamou por engano. Quando Deus chamou, Ele não se iludiu. Quando Deus te chamou, Ele sabia de tudo o que presta e o que não presta, o que você consegue e o que você não consegue, o que você pode e o que você não pode. Quando Deus te chamou, Deus não te chamou pelo que você podia, mas Deus te chamou pelo que Ele podia em você. Diga comigo: não é o que eu posso, mas é o que Deus pode em mim. É por isso que Deus prefere os fracos, os inaptos. Sabe por quê? Porque os fortes e os aptos fazem. Aí se você já está fazendo, Deus diz: não tem espaço para mim. Mas quando Deus te escolheu, Ele não te escolheu pelo que você podia, mas Ele escolheu pelo que Ele podia em você. A tua fraqueza é um espaço por onde Deus trabalha. A tua limitação é um espaço por onde Deus opera. Por isso, vou me gloriar das minhas fraquezas, porque quando estou fraco, sou forte, e o poder de Deus se aperfeiçoa, se manifestando em minha fraqueza. Posso dar um glória a Deus aqui hoje? Olhe comigo, 1 Coríntios 1:26, eu vou pôr na tela para facilitar para você. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram, destaque a palavra chamados. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Vamos lá. Poucos eram sábios segundo os, destaca a palavra padrão, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, destaca a palavra poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Padrão, posição e origem. Vamos repetir comigo? Padrão, posição e origem. O que Deus está dizendo? Não busquei gente do padrão, peguei gente fora do padrão. Não peguei quem os homens acharam que podia. Isso é o chamado de Deus. Deus começa com quem não pode, Deus começa com quem não tem, Deus começa com quem não é. Eu sei que eu tenho sido repetitivo nessa matéria, mas eu preciso que você entenda isso. Irmãos, quem eram vocês quando Deus os chamou? Não eram muitos nobres, não eram muitos do padrão, não eram muitos poderosos. Olha o verso de número 30, por favor, do mesmo capítulo 1 de 1 Coríntios. O que diz aí? Vamos ler junto? E é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Não foi você que encontrou Jesus, irmão, foi Jesus que encontrou você. Não foi você que aceitou Jesus, foi Jesus que aceitou você. Ah, eu achei Jesus. Quem estava perdido era você, irmão. Ele sabia onde estava. Foi Ele que te achou. É por iniciativa
Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto procura alguém? Morto toma alguma decisão? Morto toma alguma iniciativa? Morto está? E sabe o que ele fez? Ele foi até os mortos. Ele foi até os inaptos. Ele foi até os que não podiam decidir. Ele foi até os que estavam perdidos. A iniciativa foi toda dele. Irmão, isso não começou comigo. Isso não começou com você. Isso começou com ele. Essa caminhada de fé que a gente está falando aqui não começou conosco. Se não começou conosco, não está apoiado em nós. Diga, se não começou comigo, não está apoiado em mim. E isso é que faz toda a diferença. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas pensa que foi você que começou a caminhar com Jesus. E não, foi Jesus que começou a caminhar com você. E que isso faz diferença? Não está apoiado em você, porque você é falho, você é limitado, você vacila. Mas Jesus é a rocha inabalável, que não treme, não se abala. Se começou nele, se está apoiado nele, é seguro, é seguro. Diga, minha fé não está apoiado em mim. Diga, é um chamado de Deus. Pensa comigo quando Samuel foi na casa de Davi. Davi estava no padrão? Não. O padrão era o irmão mais velho de Davi, que Samuel olhou e falou, pô, esse é o cara, está no padrão. Mas Deus disse que não. Não era o padrão. Deus estava procurando alguém fora do padrão. Tanto é que quando Davi vem e aparece, a Bíblia faz questão de registrar sua aparência. Por quê? Porque não correspondia ao padrão. Diga, essa obra foi iniciativa de Deus. Olha como é interessante se a gente for continuar pensando em Davi. Todos os irmãos foram chamados, sim ou não? Mas só um foi escolhido. Levante a mão e diga, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Eu chamei para esse culto milhares. Muitos foram chamados. No YouTube agora podiam ter milhares, milhões. Muitos foram chamados. Então primeiro é um chamado. E esse chamado vem de Deus. Se você está na fé, se você está na igreja, se você é crente, foi Deus que te chamou. Diga comigo, quem chama, garante, sustenta, mantém. Aqueles que Deus chama, Deus unge. Deus unge. O que é unção? A unção é o derramar do Espírito Santo. A unção é o empoderamento do Espírito Santo na nossa vida. Põe para mim aí Atos capítulo de número 1, verso 8. Vamos olhar esse texto aqui, ó. Vamos ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Deus tem nos chamado e Deus tem nos empoderado. Deus pegou quem não podia e aí olharam e falaram assim, mas ele não pode. Só que eu vou cobri-lo com o meu poder. E quando eu cobri-lo com o meu poder, ele vai poder o que não podia. Diga comigo, unção é a capacitação que vem do Espírito. Lembra o anjo diante de Maria?
Maria, você vai dar à luz a um filho. O que Maria disse? Senhor, eu não posso, porque eu nunca me deitei com homem algum. É impossível uma mulher virgem conceber um filho. O que o anjo respondeu? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Você está dizendo, Senhor, eu não posso. Senhor, como eu posso pregar? Eu sou um menino tímido. Eu não sei me comunicar com as pessoas. E o que o Espírito Santo está dizendo? Júlio, eu vou derramar sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. E quando você subir naquela plataforma, quando você encarar as câmeras ou os auditórios, o meu poder vai fazer com que aquilo que você não podia, você possa, porque o meu poder te capacita, o meu poder te habilita, o meu poder te dá condição. Meu irmão, se você não entendeu ainda, saiba que o Deus que te chamou está te empoderando está te capacitando porque quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, quando o Espírito Santo desce sobre nós, falamos o que não sabíamos falar, fazemos o que não sabíamos fazer, alcançamos o que não podíamos alcançar. O que a gente precisa hoje é lançar fundamentos de novo, o fundamento da chamada e o fundamento da unção. Deus me chamou, Deus me ungiu, Deus me escolheu, Deus me capacitou. A obra começou nele e continua através dele. Dá um grito de glória a Deus aí. Quem está entendendo isso? Põe para mim 2 Coríntios 3, olha esse texto, verso 5, leia comigo. Esse eu quero ouvir você, vamos lá. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, leia, mas a nossa capacidade, eu estudei, mas não é o que eu estudei. Eu orei, mas não é o que eu orei. Eu aprendi, mas não é o que eu aprendi. Eu me esforcei, mas não é o que eu me esforcei. Porque a nossa capacidade, o Deus que chama, capacita. Para onde Deus está te chamando? Você já sabe que isso vai te terminar bem. Para onde Deus está te chamando? Os escolhidos estão sendo capacitados, empoderados, revestidos de poder. Lá na escola, poder de Deus sobre a tua vida. Lá no trabalho, poder de Deus sobre a tua vida. Lá na família, poder de Deus na tua vida. Nos teus negócios, poder de Deus na tua vida. Poder de Deus para criar seus filhos. Poder de Deus para manter seu casamento. Poder de Deus para gerenciar seu tempo. Poder de Deus para dar testemunho. Poder de Deus para cultivar um ministério. Poder de Deus para agir e operar. Quantos podem dizer amém neste lugar? Há poder de Deus nesta casa ou não? Os que Deus está chamando, Deus também está capacitando. Se Deus te trouxe a este lugar, Ele não está plantando sonhos em você que o poder de Deus não vai te ajudar a realizar. Quem está entendendo isso? Sabe o que começa a acontecer? Deus começa a fazer a diferença. Os irmãos de Davi ficam para trás, porque agora o Espírito de Deus se apega a Davi. E quando você recebe a unção do Espírito Santo, guarda 3 coisas que eu vou te dizer. Primeiro, uma mudança de destino. Porque o destino de Davi era ser igual ao seu pai, igual ao seu avô. Mas Deus está mudando o destino de muita gente aqui hoje, porque o Espírito Santo alcançou. Deus está mudando o destino de pessoas aqui hoje, que o Espírito Santo está te revestindo. Alguém pode levantar a mão e dizer: o meu destino está sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Sabe o que acontece? Um novo senso de propósito vem na hora que o Espírito Santo unge você. Você começa a ser impulsionado, você começa a ser motivado, você começa a ter um despertamento. Eu gosto muito da história de Sansão.
A história de Sansão é tremenda, porque Sansão tem visitações do Espírito Santo, tão tremendas. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo começou a visitar Sansão, o Espírito Santo impelia ele a um propósito, movia ele a um propósito. Tem muita gente buscando propósito, e buscando propósito aqui, buscando propósito lá, e recebe o que eu vou te dizer aqui. O propósito já está em você, se chama Espírito Santo. Propósito é o motivo real para o qual você foi criado. Propósito é a razão pela qual Deus te criou. Propósito é a razão pela qual você existe. Quantos podem dizer amém a isso agora? Começa a sentir um chamado, um incômodo, algumas coisas começam a despertar você, e isso é obra do Espírito Santo. E o que começa a acontecer a partir daquele momento na vida de Davi? Depois que ele é ungido, a vida dele começa a se tornar mais dinâmica. Não é mais aquela vida estática, é uma vida que começa a ter dinamismo. Levanta a tua mão aí. Eu oro para que o Espírito Santo comece a dinamizar a sua vida. Eu oro para que o Espírito Santo comece a fazer da sua vida mais dinâmica, mais ativa, mais movimentada, mais ativa, uma vida despertada, uma vida não acomodada. Eu oro aqui hoje para que o Espírito Santo continue trazendo dinamismo agora nas palavras, nas conversas, nos projetos, nas ações, no trabalho. Levante a mão, recebe isso aí que eu estou ministrando. Eu estou orando agora em nome de Jesus, que venha o dinamismo do Espírito Santo na sua vida. Sabe, tem gente que fala assim, parece que a vida não para pro fulano, né? Uma hora está fazendo uma coisa, está fazendo outra, está agindo aqui, está fazendo ali, está realizando cá, e eu fico aqui na minha vidinha mesmo. Deixa eu te dizer, o Espírito Santo vai levar você a uma vida dinâmica, ele impele, ele move. O Deus que chama é o Deus que unge. Essa unção está na igreja, essa unção está entre nós, essa unção está nessa casa. Bom, Deus chama, Deus unge, e Ele começa a enviar. Vida dinâmica. Começa a ser enviado. Para onde Davi foi enviado? Olha o que Jesus disse para os discípulos: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Dinamismo, envio, movimento. Gente cheia do Espírito Santo não é paralisada. Gente cheia do Espírito Santo tem movimento. É dinâmico, é enviado. Davi foi enviado para onde? Foi enviado de volta às ovelhas. Foi enviado de volta às ovelhas. Mas não recebeu a unção? Só que a unção, ela vai com você de volta para as coisas simples que você sempre fez. Só que antes você fazia sozinho, agora você faz com a presença do Espírito Santo. Davi foi enviado de volta para as ovelhas, de volta para a oficina, de volta para a sala de aula, de volta para o escritório, de volta para a fábrica, de volta para o comércio, de volta para fazer as mesmas coisas que fazia. Sabe por quê? Porque você começa onde está. Porque a sua vida começa a ser dinâmica lá onde está. Porque a sua vida começa um movimento lá onde ela está. Quem está entendendo o que eu estou ministrando aqui hoje? Só que você já volta agora debaixo de uma unção. Você já volta agora debaixo de um dinamismo do Espírito. E até as ovelhinhas falaram uma para outra. O que elas estão dizendo? Traduzindo para você. Davi está diferente. Davi está diferente. E o cara que ia comprar a lã das ovelhas falava assim: o rapaz está cuidando, a lã está diferente, hein? O rapaz está diferente, hein? E o cara que ia buscar lá o leite, o queijo das cabras e das ovelhas, falava assim: o queijo está diferente, hein?
O movimento aqui está diferente aqui, hein? Porque Ele te envia primeiro para o lugar onde você está, para a sua realidade. Porque é lá no lugar que você está que o Espírito Santo vai impactar a vida de pessoas. Aí depois, ele vai para o palácio, vai tocar, vai ser tangedor. Saul está endemoniado, Davi vai tocar harpa. E sabe o que acontece? Todo mundo que tinha ido tocar harpa até aquele dia só fazia música, mas Davi fazia música ungida. A mesma ferramenta, as mesmas notas, os mesmos acordes, os mesmos arranjos. Mas sabe o que acontece? Deus te envia para fazer o que outros estão fazendo, só que coberto por um óleo novo, um óleo diferente. Aí você prescreve um remédio, você escreve uma petição jurídica, você dá uma aula e todo mundo diz, mas é tudo igual. Igual não. Aqui tem óleo, aqui tem unção, aqui tem presença. Porque quem Deus chamou, Deus ungiu. E quem Deus ungiu, Deus enviou. E Deus enviou para fazer a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o que teme e o que não teme. Unção, envio. Sabe para onde ele foi enviado? Ele foi enviado para levar queijo para os irmãos. Sabe quando ele chega lá? Tem uma batalha. Ele é enviado ao campo de batalha. Deus te ungiu, Deus te chamou, Deus te ungiu, e Deus começa a te enviar nas missões, que vão dar o seu verdadeiro propósito, o seu destino, que é o testemunho de Deus na sua vida. Então a gente tem um cara que Deus está aparecendo nas coisas pequenas, nas coisas que ele faz igual a todo mundo, e nas coisas em que ele se destaca. O que Deus está dizendo? Onde ninguém vê, onde nem todo mundo percebe, e aonde ninguém imaginou. Em todos estes lugares eu estou com você, eu estou com a sua casa, eu estou com a sua família, eu estou com o seu lar, eu estou usando o meu chamado, o meu ungido, o meu enviado, está indo no meu nome. Mas e se eu for, como é que eu vou enfrentar? Davi enfrentou o gigante no nome do Senhor. Eu não vou a ti no meu nome, eu não vou a ti na minha força, eu vou a ti no nome do Senhor. Eu vou, onde me chamar eu vou. E como você sabe? Eu vou, porque eu não vou na minha força. Deus me chamou, Deus me ungiu, e Deus me enviou como embaixador no nome dEle. Quem está comigo? E aí o que vai começar a acontecer? É um outro estágio. Isso tudo vai se misturando, vai se somando. Porque você continua tendo a marca do chamado, Deus continua te chamando, todo dia Deus te chama. Todo dia Deus te unge. Todo dia Deus te envia. Diga comigo, chamado, ungido, enviado. De novo. Aí o que vai começar a acontecer nesse bolo, nesse meio? Você vai começar a ser aprovado. Está entendendo? Você vai começar a ser? Ó, Deus me chamou. Vou pegar o meu exemplo. Deus me chamou, Deus me ungiu, Deus me enviou. Aí eu comecei. Me deram uma oportunidade aqui, me deram uma oportunidade ali. Fui pregar lá. O que começa a acontecer? Você começa a ser aprovado naquilo que faz. Você começa a ser? Aí todo mundo começa a reconhecer. O menino ali está pregando, hein? Aí o outro fala assim, ah, não tem ninguém para botar naquele culto que ninguém quer ir? Manda o Julinho vai. Bota o Julinho lá.
Aí vai Yulinho. Magrelo, paletó de uma listra só. O que começa a acontecer? Você começa a ser reconhecido. Você começa a ser notado. Deus não te criou para ser escondido. Deus te criou para aparecer. Não te criou para ser aparecido. Mas Deus te criou para revelar. O que ele diz? Vós sois a luz do... Ninguém pega a luz e põe debaixo da mesa. Pega a luz e põe no lugar alto. Para todo mundo. Jesus está dizendo, eu não criei você para ficar escondido. Eu criei você para aparecer. Mas aparecer como? Com a melancia no pescoço? Aparecer como? Com polêmica? Não, ele diz assim: assim vejam os homens as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Como é que era para aparecer? Pregando a palavra, convertendo pessoas, sarando vidas. E aí começa então, Deus começa a dizer, vou pôr num lugar mais alto para mais gente ver. Vou pôr num lugar de destaque para mais gente ver. Escreve uma coisa aí, se você pegar isso aqui, tremendo. Líder não procura liderança. Líder não procura liderança. O líder no modelo de Jesus procura contribuir. Liderança é um reflexo, é um efeito colateral de quem está contribuindo com alguma coisa. Eu vivo cercado de gente que muitas vezes quer ser líder, ele quer ser pregador, ele quer ser pastor, só que ele não contribui com nada. Aí como ele não tem contribuição, ele não tem liderança, porque ele quer liderança, mas não tem. Aí quem não quer liderança, quer contribuir, tem liderança. Liderança é um tipo de coisa que você não busca. Liderança é um tipo de coisa que vem a você por causa da contribuição que você oferece. Por isso que Deus está dizendo, quem eu envio, vai começar a aparecer. E aí escreve a segunda coisa que eu vou dizer para você. Primeiro, você começa a ser reconhecido. Segundo, você começa a ser recompensado. Está entendendo? Porque à medida que você vai se deixando usar, porque à medida que você vai contribuindo, você começa a ser recompensado pela contribuição que você dá. Porque a gente sempre é recompensado pelo tipo de contribuição que a gente traz. Quem está entendendo? Irmão, nunca precisei cobrar para fazer nada. Graças a Deus. Mas posso dizer que sou recompensado. E muito bem recompensado. Sabe por quê? Porque Deus traz o reconhecimento e a recompensa. Deixa o Espírito Santo usar você onde você estiver. Se você é o pedreiro, deixa Deus te usar como pedreiro. Se você é o professor, deixa Deus te usar como professor. Se é a dona de casa, se é o chefe de família, deixa Deus te usar aí. Deixa aquele que te chamou, te ungir, te enviar, e Ele vai te aprovar naquilo que você faz. Se prepara, porque o Espírito Santo chamou você, ungiu você, vai enviar você, e vai aprovar você em tudo que você faz. E uma vez aprovado, reconhecido e recompensado. Levanta a mão de quem me chama, me unge. Quem me unge, me envia. E quem me envia, me aprova. E aprovado, eu serei reconhecido e recompensado. Como é que essas recompensas aparecem? Deixa eu falar um pouco sobre isso, porque a gente pensa que é só dinheiro. Oportunidades. Aparece como? Oportunidades. Sabe como a gente é recompensado? Conexões. Você te apresenta pessoas, faz com que seu nome seja conhecido. Terceiro, prosperidade. Quarto, relevância. Terça-feira, encontrei um diretor de um seminário.
um seminário respeitado, um seminário tradicionalíssimo. Está há mais de 50 anos formando pastores. Aí ele me abraçou e falou assim: esse semestre, para os alunos do último ano, eu passei um culto da sua igreja para os alunos assistirem. Aí eu falei: só não me diga que era na matéria de seitas e heresias. Ele falou: não. Passei o culto e pedi para eles fazerem uma avaliação, para eles ressaltarem pontos de comunicação, conexão com as pessoas. Falei: que matéria que era? Ele falou: matéria de revitalização de igrejas. Esses alunos vão sair para assumir igrejas que estão sofridas, adoecidas, e eu creio que eles vão levantá-las. E a última matéria deles foi assistir um culto nosso. Ver a interação, ver o louvor, ver a pregação, ver a oferta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu te chamei, eu te ungi, eu te enviei, e agora eu estou te aprovando. O que eu estou profetizando é que vai ser assim na sua vida. O Deus que te chamou está derramando, tem óleo do Espírito descendo aqui, tem graça de Deus descendo aqui, tem poder de Deus descendo aqui no nosso meio. E Ele está dizendo: eu vou começar a te dar as missões. Vai ser na coisa simples, vai ser na coisa onde você vai disputar com outras, vai ser naquela onde vai estar só você no meio do palco, e eu vou usar a sua vida para mostrar a minha luz, resplandecer a minha glória, e mostrar que eu continuo sendo Deus. Então vai vir relevância, vai vir prosperidade, vai vir conexão, vai vir oportunidade. E isso se aplica em tudo. Se aplica em? Vamos terminar. Faz assim: ai, que legal. Vocês são tão sinceros. Diga comigo: chamado, ungido, enviado, aprovado, coroado. Eu termino com Tiago 1,12. A gente já sabia que ia terminar assim, coroados. O que você precisa nesse período, irmãos? Lê o texto. Eu não vim pregar uma vida fácil. Eu vim pregar uma vida de sucesso. Eu não vim pregar uma vida onde é um mar de rosas, onde tudo é fácil. Eu vim pregar uma vida onde, ainda que tenha tribulação, ainda que tenha problema, ainda que tenha dificuldade, a Bíblia diz: se você perseverar, vamos ler? Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Qual que é a chave? Continuar. Qual que é a chave? Continuar. Continuar. Basta você continuar. Basta que vocês continuem. Não desista do Deus que te amou. Não desista da unção que você recebeu. Não desista da obra que Deus colocou você para fazer. Só continua, porque vai terminar bem. Vai terminar com uma coroa na tua cabeça. Vai terminar com Jesus dizendo: vinde benditos do meu Pai, entrai-vos no gozo eterno do Senhor. No fiel, você foi fiel no pouco, e sobre o muito eu vou te colocar. Sobre o muito eu vou te encaminhar. O que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Deus te chamou, começou com Ele, a responsabilidade é toda dele. A partir de agora Ele vai te capacitar, Ele vai te enviar, Ele vai te aprovar, e no final Ele vai te coroar. O que você tem que fazer? Continuar. Fica de pé, por favor. O louvor pode subir aqui comigo. Eu te amo, Jesus. Começou nele.
Começou nele. Se começou nele, se está apoiado nele, se é endossado por ele, irmãos, o que eu tenho que fazer? Permanecer. Diga comigo, permanecer. De novo mais forte, aí vamos lá. Permanecer. Mas Bispo Júlio está difícil, permanece. Mas a prova é grande, permanece. Um espírito vitorioso vai fazer você superar os dias da dificuldade, os dias da limitação. Permanece. Os bispos têm pressão. Bispo tem falhas. Bispo tem dores. E eu estou dizendo, só permanece. Por um pouco mais de tempo. Vamos para o próximo nível. Logo você supera isso. Logo você vence isso. Porque é esse espírito vencedor que faz com que você siga todo dia dizendo, eu tenho uma coroa para receber. Eu tenho uma coroa para receber. O corredor corre na esperança da vitória. A gente corre na certeza da vitória. Então eu não estou falando quão rápido você pode correr. Eu não estou perguntando quanta força você tem para correr. Eu só estou dizendo, corre. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. E desde agora, a minha coroa já está reservada. A coroa da justiça que o justo juiz vai me dar. O que Paulo está dizendo? Eu só permaneci. Eu só permaneci. Por favor, acredite no que eu estou te dizendo. Apenas permaneça. Permaneça na fé. Permaneça na corrida. Permaneça no combate. Aponta para alguém e diga, permaneça na fé. Permaneça na corrida. Permaneça no combate. Vire para uma outra pessoa e diga, não desista do combate, não desista da corrida, não desista da fé. A nossa coroa já está garantida, é só a gente permanecer. Às vezes as pessoas me abordam e falam assim, aí vê a igreja no estado que está, o ministério na situação que está. E alguns me conheceram lá no comecinho. E eles pensam, você nem imaginava, né? Às vezes eu fico constrangido de responder. Eu falo, sabe como é, né? Mas de verdade, eu sempre soube. Às vezes o cara fala assim, você nunca pensou que ia ser tudo isso, né? Assim, a igreja. Eu já sabia desde o primeiro dia. Eu sempre soube. Sempre soube. O que eu estou dizendo para você? Permanece. Porque a gente já sabe como termina. Não termina em vergonha, não termina em derrota, não termina em fracasso. Termina com uma coroa na cabeça. 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 O que eles colocam? Nós temos que pensar o tempo que Paulo está escrevendo isso e a cultura que Paulo está escrevendo isso. O mundo era todo tomado pela cultura helenista da Grécia. Quando a gente fala de Grécia, você vai lembrar de Olimpíada. Quando você lembra de Olimpíada, qual era como eles não colocavam lá os louros da vitória, aquela coroa sobre a cabeça? O que Paulo está dizendo? Eu corri, eu combati, eu fui até o final e tem aquela coroa da vitória. Aquele louro da vitória que vai ser colocado sobre a minha cabeça. Ele está dizendo, vocês assistiram às Olimpíadas, vocês viram aqueles atletas que receberam no final da maratona aquela coroa? Assim vai ser a nossa. Combate o bom combate, completa a carreira, vai até o fim na fé, porque tem uma coroa te esperando. Levante a mão direita e diga, toda seta de Satanás para me desanimar e me abater,
e me fazer desistir, eu rejeito e renego nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou permanecer. Permanecer casado, permanecer trabalhando, permanecer pregando. O Deus que me chamou, me ungiu. Me ungiu, está me mandando. Me mandando, está me aprovando. E me aprovando logo, num dia vai me coroar. Levante as mãos, Espírito Santo. Nós oramos nessa noite aqui em casa e ministramos sobre a vida de pessoas neste lugar. Pai, nós oramos nessa hora por um revestimento, por uma perseverança do Espírito, por uma motivação que vem do alto, por um espírito que procede da fé, por um derramar glorioso do Senhor sobre a vida do povo que aqui está. E nós oramos neste dia, Senhor, para que a vitória venha, a graça do Senhor venha. O Senhor é quem chamou, o Senhor é quem capacitou, o Senhor é quem enviou e o Senhor é quem dará a vitória. Espírito Santo, nós oramos nesta noite. Começa, Senhor, a afastar todo espírito de derrota, toda mentalidade de fracasso. A nossa mente, uma mente coroada pelo Espírito Santo. Senhor, Deus está visitando pessoas aqui hoje. Ele diz: eu continuo derramando óleo, não parei não, hein? O óleo não ficou naquele dia, o óleo continua sendo derramado. Ei, o Espírito continua ungindo gente nesses dias. A graça de Deus continua sendo derramada na igreja. Deus continua te usando nas coisas simples, nas desafiadoras, nas grandiosas. Deus continua operando, está te enviando hoje, está te enviando agora, está te enviando de volta para fazer diferente, para viver a diferença em nome de Jesus. Ora, Deus, Pai, derrama esse espírito vitorioso, derrama esse espírito vencedor, derrama esse espírito de poder sobre nós aqui hoje. Pai, nós te pedimos, ó Senhor, dá motivação para o trabalho, motivação para o ministério, dá motivação para a família, motivação para os sonhos, motivação para os propósitos, meu Pai. Nós estamos orando neste dia, Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Põe de novo aí para mim, Tiago 1,12. Põe de novo na tela aí, você em casa, você aqui, presta atenção. Recebe isso hoje. Você vai terminar com uma coroa na cabeça. 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 Leia comigo. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aponta para alguém aí perto agora e diga: nessa tribulação, nessa provação, só permanece, porque a tua coroa já está garantida. Dá glória a Deus.
Clarice.